O que foi, Fernando? Ó. Terminou, né? Graças a Deus. Gente, boa noite. É muito bom estar aqui compartilhando, né? Daquilo que Deus tem falado, sabe, no meu coração. Né? Daquilo que tem falado ao coração dessa igreja. E, sabe, nessa semana eu até compartilhei com os meninos a respeito de um pouco daquilo que eu vou falar hoje à noite, lá em casa. Com os meninos lá da casa missionária, né? E eu queria que a gente abrisse a Bíblia, lá em 2 Coríntios 12. A gente vai estudar mais um pouco sobre a vida de Paulo, né, para a gente se inspirar, ser inspirado por Deus. 2 Coríntios 12. Beleza? Lá no versículo 1 fala assim, ó: embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se de fato aconteceu, né? Ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. Ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseiem naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo seja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então não tenho força de Cristo em mim. Não, então eu tenho a força de Cristo em mim, né? Gente, esse texto ele é muito impactante, né? Primeiro que Paulo, ele está falando ali no começo da própria vida dele. Então, para quem não sabe, foi uma visão lá, ou ele foi levado, né, em espírito, para ver algumas coisas que muitos de nós não tivemos o privilégio de ver. Então é muito interessante, sabe? E aí eu fico analisando essas coisas e vejo algo muito interessante. Que muitas vezes a gente tem muita oportunidade de ouvir de Deus, de aprender de Deus, né, de conhecer. E a gente sempre aqui no Manifesto, a gente tem falado das responsabilidades desse aprendizado. Né, que agora não tem como mais a gente conhecer as coisas que a gente conhece e a gente está no mesmo estado, né, de vir aqui domingo após domingo ou ir no pequeno grupo e achar que é suficiente, né, essa relação com Deus. Né, relação com Deus é muito mais do que isso. Então a gente vê a vida de Paulo, um homem que ele era experimentado em muitas coisas, né, um homem lá que era, como ele mesmo falou, que ele podia gabar do conhecimento que ele tinha, né, porque ele antes de ser cristão, ele era perseguidor do cristianismo, mas era um cara muito culto. Um cara que conhecia muito de visão de mundo, então era um cara inteligente. Né, que conhecia muito. E às vezes nós também achamos que a gente conhece demais. E aí, né, a gente se gaba das nossas ações, a gente não se gaba das nossas fraquezas, mas daquilo que nós já conhecemos.
Né? E isso, meu irmão, para entrar na religião, é um passo muito curto. Sabe, então Paulo é um homem lá, que Deus usou ele para levar cura para o povo. Deus levou ele para transformar a cidade, o cara ia de cidade em cidade. E aí Deus foi lá e colocou um espinho na carne dele. Né? Então ele falou que ele orou 3 vezes, pedindo para que Deus tirasse. Né? E o que Deus falou para ele? Que a graça dele era suficiente. Né? E a graça de Deus, ela tem sido suficiente na nossa vida. É uma reflexão. Sabe, porque muitas vezes a gente olha para essa graça que Deus ele nos proporciona viver todos os dias e a gente não está nem aí para essa graça. E a gente acha que a gente conhece Deus de fato. Né? A gente está aqui junto, andando junto, vários dias na semana, né? Achamos que conhecemos Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Cada um sabe da sua relação com Deus, aquilo que é real e o que não é real. Mas eu estou aqui para a gente realmente refletir o que a gente tem feito na nossa vida. Sabe, porque a graça ela está aí, à nossa disposição. O amor de Deus ele está aí, à nossa disposição. E às vezes a gente reclama muito das coisas que acontecem e a gente esquece muitas vezes de agradecer o que Deus ele tem feito, ou até onde Deus já nos trouxe. Sabe? Tem até um vídeo que está rolando na internet aí, acho que a maioria de vocês já viram também, de um casal que o cara ele sofreu um acidente de carro antes dele casar com a mulher, e aí ele ficou um deficiente físico, né? Vocês viram, acho que a maioria viu, né? Como que chama lá? E essa mulher ela resolve levar o casamento até o final com esse homem, sabendo das dificuldades, das limitações dele. Irmão, isso é amor de Deus, isso é graça de Deus, isso é favor de Deus, isso é amor. Sabe, às vezes a gente vive um evangelho social, né, de estar aqui. Sabe uma coisa interessante? Quando Paulo ele foi lá e pediu cura, e Deus não curou, Deus ele continuou sendo Deus na vida de Paulo. E muitas vezes quando Deus ele não atende os nossos pedidos, esse Deus para nós não serve. Né? Então, gente, Paulo ele vai mais além, porque ali ele fala depois que ele se alegra lá nos momentos de dificuldade. E aí parece filosófico, né? Quando a gente está lendo essas coisas. Só que aí a gente vai lá para o livro de Atos, aí vocês vão ver o que foi a vida de Paulo. Você pega um capítulo 16 do livro de Atos e começa a ler que eles foram lá para Macedônia pregar. E aí lá eles expulsam o espírito de uma mulher que estava endemoniada. E essa mulher ela dava dinheiro para outros caras lá, para outros senhores dela. Mandaram prender injustamente. E aí o cara, ele é preso, acorrentado, açoitado. Depois disso, se você for ler lá no capítulo 16, fala que perto da meia-noite, estava lá ele, né, Paulo e Silas, orando e cantando na presença de Deus. Então, meu irmão, isso é evangelho. Hoje talvez é muito fácil a nossa realidade que a gente vive hoje. Né? Mas Deus ele quer te desafiar. E Ele quer me desafiar a viver inteiro naquilo que Ele tem nos chamado. Sabe, é não viver metade. Se a gente ler aqui mais para frente, 2 Coríntios, a gente vê que Paulo ele não media esforço para investir
na vida de outras pessoas, né? E aqui até uma referência interessante, no versículo 11 ele fala assim, ó: eu estou agindo como louco, mas foram vocês que me obrigaram a isso, porque vocês é que deviam falar bem de mim. Pois mesmo que eu não valha nada, não sou inferior de modo nenhum a esses tais superapóstolos de vocês. As coisas que provam que de fato sou apóstolo foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. Como é que vocês foram tratados pior do que as outras igrejas? A única diferença é que eu não exigi que vocês me ajudassem. Então o que Paulo está falando sobre a igreja de Corinto, né? Porque a igreja de Corinto lá estava numa zona muito esquisita, e Paulo veio com exortação em cima da igreja, né? Veio trazer correção. Mas depois vocês leem isso tudo depois em casa, porque é muito bom, né? Porque assim, a gente lê, a gente explica, mas na verdade essa relação com Deus, ela tem que partir de você, não tem que partir daqui para lá. Ela tem que partir daí para lá, para cima. Né? A única diferença é que eu não exigi que vocês me ajudassem. Por favor, perdoe essa injustiça. Já estou preparado para fazer a minha terceira visita a vocês e novamente não vou exigir que vocês me ajudem. Eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Afinal de contas, são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos e não os filhos para os pais. Né? Então aí nós já vemos um outro paradoxo muito interessante, né, da palavra de Deus. E aí, tudo que essas outras igrejas talvez tenham ensinado a respeito de dinheiro, está tudo equivocado. Né, mas isso é outra coisa, isso é outro detalhe. O que eu quero tratar aqui, na verdade, gente, é que Paulo ele não mediu esforço em investir a vida dele no reino de Deus. Então ele não mediu dinheiro, ele não mediu tempo. E muitas vezes a gente está ocupado demais, está cansado demais, tem conta demais para pagar. E tudo que é para a gente fazer em relação a Deus é caro. Mas vai ter um tribal aí. Ah, quanto que é a inscrição? Ah, é 100 conto. Não, é caro demais. Caro demais, hein? Ah, vai ter um show semana que vem. Quanto que é? O do Obituer. 50 conto. E a banda não vem. Mas aí a galera compra o ingressinho, né? E junta grana. Não, então, gente, talvez a nossa referência daquilo que a gente fala e daquilo que a gente age, ela tem sido muito incoerente. Então, tem que haver coerência naquilo que a gente fala com aquilo que são as nossas ações. E a gente vê um exemplo muito clássico aqui na vida de Paulo e muito interessante. Sabe, daquilo que nós devemos fazer, de como nós devemos nos portar. Né? E seguindo, ele fala assim, eu vou ficar contente em gastar tudo o que tenho e até a mim mesmo para ajudá-los. Será que vocês me amarão menos só porque eu os amo tanto? Porquanto vocês vão concordar que eu não exigi nada de vocês. Porém alguém poderá dizer que os enganei e tapeei com mentiras. Por acaso explorei vocês por meio de algum mensageiro que lhes mandei? Eu pedi a Tito que fosse visitá-los e mandei com ele outro irmão na fé. Por acaso Tito os explorou? Será que nós dois não temos agido do mesmo modo e com o mesmo espírito? Talvez vocês pensem que estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso. Falamos como Cristo nos mandaria falar na presença de Deus. E tudo o que fazemos, queridos amigos, é para ajudar vocês. Tenho medo que quando eu chegar aí, eu os encontre diferentes do que eu gostaria que fossem. E que vocês me achassem diferente do que eu gostaria que fosse. Tenho medo também de encontrar brigas e ciumeiras, ódio e egoísmo, insultos, falatório, orgulho e desordem. E receio ainda que na minha próxima visita, o meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha de chorar por muitos de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado e não se arrependeram da sua imoralidade sexual, nem das suas relações sexuais proibidas, nem de outras coisas indecentes que faziam. Né? Então Paulo, gente, ele era um cara preocupado com a igreja de Deus. Ele era um cara preocupado com o reino de Deus. E ele não poderia falar diferente das coisas que ele veio falando. Né? E nós também não podemos falar diferente. Nós não podemos alisar, né, para as coisas que a gente vê,
né, para a igreja de Deus sendo ferida e a gente não fazer algo. Gente, nós precisamos levar essa relação a sério. Sabe? Essa responsabilidade ela é nossa, porque Deus, Ele já enviou aquilo de melhor que Ele já tinha para enviar para esse mundo, para trazer salvação para mim e para você. E agora, gente, nós temos que ser cura na vida das pessoas. Você já viu quando você vai num emprego novo, aí os caras ligam para você, você chega lá, né, e fala assim, me dá o telefone aí de 3 amigos seus, ou do lugar que você já trabalhou, porque eu preciso de referência. Aí você pega Oriovaldo, Gustavo, Fernando, Anders, né, de amigo. Referência comercial, você dá outras. Da Cerradão, né? Não, mas de boa. E aí, esse cara vai falar de quem eles conhecem. Do Rafael que eles conhecem. Então, meu irmão, de Deus, não tem como a gente dar referência de Deus se a gente não conhecer Deus, de fato. E para a gente conhecer, a gente tem que relacionar. Porque a gente andando junto aqui, a gente pode até transparecer alguma coisa de relação com Deus. Mas a gente pode fingir também de boa. Que é legal estar junto, é muito bom. A gente reunir aqui, né? A gente sair daqui para comer. Que talvez tem gente que vem para cá para depois nós sair para comer. Ou para depois nós ir para casa de alguém. Ou porque a galera tá aqui e nós vamos para outro lugar. Então, meu irmão, o falar de Deus ele não é suficiente para nós. O falar da palavra de Deus não é suficiente. Nós temos que encarnar aquilo que a gente tem escutado e aquilo que a gente tem lido. Porque a partir da encarnação, quando encarnar gera vida. Antes disso é só letra. Antes disso é só palavras bonitas jogadas ao vento. Sabe? Então fica um desafio básico aí para nós. Primeiro, talvez a gente arrepender das coisas que a gente tem feito, que Deus não nos chamou para fazer. Segundo, nós precisamos orar mais. Terceiro, nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos jejuar. Para a gente conhecer de fato quem é Deus. A gente precisa falar menos. E a gente precisa fazer mais. Porque tudo que você se comprometer, meu irmão, é com Deus. Não é com o homem, não é comigo, não é com o Gustavo, não é com o Ari, Guilherme, Fernando, Anders. Não é com nenhum de nós, mas é com Deus. E para essa relação com Deus aí, para que ela não seja algo religioso, sabe, mas que seja um cristianismo genuíno e verdadeiro, que é o que a gente tem sido desafiado todos os dias. E nós sabemos que não vai ser fácil para ninguém, mas nós estamos aqui para isso mesmo, para andar junto e para receber revelação de Deus junto. Amém? Quem quer mais nessa relação? Quem quer mais nessa relação aí? Conhecer mais de Deus? Quem quer investir mais o seu tempo com Deus? A gente podia ficar em pé para a gente orar junto. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar, Deus, por mais esse dia, Deus, na tua presença, Pai. Queremos clamar, Deus, ao Senhor, Deus, para que o Senhor possa falar conosco, Deus, todos os dias, Pai. Para que a gente tenha sede, Deus, de
de ler, Deus, a Tua palavra, Deus, fome, Deus, de ler a Tua palavra também, Pai. Porque a gente quer, Deus, ser inteiro nessa relação com o Senhor, ó Pai. Nós não queremos apenas, Deus, conhecer as belas histórias que contam na Tua palavra, Pai. Mas nós queremos encarnar a Tua palavra em nós, Deus, para que nós sejamos, Deus, essa palavra viva, Deus, que traz esperança, Deus, no mundo perdido, Pai. Nós queremos, de fato, Deus, investir a nossa vida, Deus, inteira, Pai, no reino do Senhor, ó Pai. Isso quer dizer, Deus, que são os nossos recursos financeiros, Pai. Isso quer dizer, Deus, que o nosso tempo é do Senhor também, Pai. Isso quer dizer, Deus, que a gente vai gastar mais tempo falando contigo, Deus, lendo a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós não queremos, Deus, apenas ser participantes, Deus, de uma reunião, Pai. Mas nós queremos, Deus, de fato, viver um cristianismo verdadeiro, Pai. Longe de religiosidade, Deus. E nós queremos, Deus, nos atentar, Deus, para a Tua palavra em todo momento, Deus, para que a gente possa conhecer de fato, Deus, como o Senhor pensa, como o Senhor age. Que nós não nos contentemos, Deus, de só escutar algo aqui, Deus, num fim de semana, Pai, numa sexta, num sábado ou domingo, Pai. Mas que nós tenhamos essa relação direta com o Senhor, Pai. Porque o véu, ele se rasgou há mais de 2000 anos. E essa relação agora entre o homem e o Senhor, Pai, ela é direta, Deus. Nós não precisamos de nenhum intercessor, Pai. Então, Deus, fala conosco, Pai. Fala conosco, Deus. E que essa relação, Deus, ela seja crescente. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém.